A graça e a paz do Senhor Jesus estejam em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Essa palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, que ela foi designada. E eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer compartilhar com você dessas verdades poderosas contidas na Bíblia. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Na plena certeza que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos compartilhar acerca de dois livros da palavra de Deus, o livro de Amós e o livro de Obadias. Talvez você nunca ouviu falar desses livros, mas eu gostaria de compartilhar acerca dessas verdades espirituais contidas nesses dois livros. Eu creio que será uma grande bênção. E vamos lá para Amós capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, Amós, ele profetizou aproximadamente por volta de 760 antes de Cristo, e ele vem para trazer uma profecia para Israel. E aqui nós vemos que Amós ele estava entre os pastores, ele também era, na verdade, um fazendeiro, né? Amós capítulo 7, versículo 14 e 15, olha o que diz. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Veja, Deus o chamou dali de onde ele estava, da fazenda, para poder profetizar. Então veja, você é um ministro de Deus. Onde você está, você pode ser boca de Deus. Então veja, não importa se você já foi alguém que estudou a Bíblia desde criança, né, e foi para um seminário, ou se você estava vivendo a sua vida, fazendo ali, exercendo a sua profissão, apenas responda ao chamado de Deus. Deus te chamou, levanta e vai, profetiza, declara aquilo que Deus de fato tem para fazer através da sua vida. Deus pode te usar aonde você está, onde você foi plantado, floresça ali. Aonde Deus te colocou, seja alguém que vai falar da parte de Deus. Às vezes nós ficamos pensando, o dia que eu for muito estudado, um dia que eu fizer um seminário bíblico, aí sim eu estou apto para falar. Mas veja, aqui ele não era esse discípulo de profeta, porém Deus o levantou para ser um profeta, para falar da parte de Deus. Então você pode ser boca de Deus, amém? Você pode ser esse canal para inspirar, para ensinar, para falar da parte de Deus. Então, Amós se levanta para profetizar e mostrar que viria juízos sobre Israel, porque Israel tinha se afastado do Senhor. Você vai ver que todos esses profetas menores, né, são mensagens contra Israel, contra Judá, porque eles se afastaram do Senhor, eles foram atrás de outros ídolos, se misturaram e com outros povos também. Veja, há muitas coisas que aconteceram aqui de errado nesse tempo, e por isso Deus vem trazer uma palavra de exortação à nação. E aí nós vemos lá em Amós capítulo 3, versículo 2, algo muito forte e importante para que nós venhamos a aprender. Diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ou seja, Deus está falando, olha que privilégio que vocês tiveram. De todas as nações, eu escolhi vocês. Foi a minha escolha. Deus está falando, eu escolhi vocês para estarem comigo. Não é?
Então, tá claro aqui. Então, de todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. Israel foi uma nação privilegiada, porque foi escolhida por Deus e viu tantas coisas. E recebeu tantas coisas da parte de Deus. E aí Deus fala, então vocês também vão ser julgados pelo aquilo que vocês fizeram, pela decisão de vocês andarem pelo caminho errado. Mas vocês não aproveitaram o privilégio que vocês tiveram de me ter. É o que Deus está mostrando aqui. Em outras palavras, quanto mais foi dado, mais será cobrado, mais será exigido. Olha o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, a respeito do servo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, esse é um princípio espiritual. A quem muito é dado, muito também se exige. Então, o Deus que também nos dá é um Deus também que disciplina aos filhos que amam. Então, veja, filhos, eles são disciplinados. Então, você tem que ver a Deus como pai. E quando você vê Deus como pai, você também sabe que esse pai disciplina para o nosso crescimento. E muitas pessoas, às vezes, não entendem como que há disciplina no tempo da graça. Mas deixa eu te dizer, Deus não deixou de ser pai. Deus continua sendo pai. Deus continua disciplinando. E ao filho que muito recebeu, muito será cobrado. Não é verdade? Então, eu fico brincando, né? Eu escrevi um livro sobre Apocalipse. Então, uma coisa é um aluno que ouviu o pastor falar sobre Apocalipse. Outra coisa é um professor que decidiu ensinar sobre Apocalipse. E eu fico brincando, mas o pastor Aloysio, que é o meu pastor, né, escreveu um livro muito poderoso, né, detalhes por detalhes, com certeza foi inspiração para mim. Então ele vai ser mais cobrado ainda. Porque ele recebeu ainda mais. Eu fico brincando com os alunos, né? Lá em Tiago 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então veja, a quem muito é dado, muito será o quê? Exigido. Agora, não é porque vai ser muito exigido que eu também não quero aquilo que Deus tem para mim. Eu quero. E eu quero ter a graça de poder dar também a resposta certa. Infelizmente, Israel deu a resposta errada. Israel saiu por outros caminhos. Israel se afastou dos caminhos do Senhor. Mas eu quero permanecer nos caminhos do Senhor. Eu quero ensinar a palavra, como eu estou fazendo aqui diariamente. Mas também eu quero ter a graça de poder dar a resposta certa. A graça de poder responder de maneira apropriada, que honra, que glorifica o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, que a quem muito é dado, muito será cobrado, com certeza. Porém, isso não nos pode impedir de querer mais de Deus. Não é? Então, nós que temos a sabedoria e o entendimento, estamos aprendendo aqui, nós queremos sim mais de Deus, mas nós queremos também ter a graça de dar a resposta certa. A graça de responder apropriadamente. A graça de poder andar nos caminhos do Senhor. Não é? Então, que Deus nos ajude. Né? E aí, então, Amós, no capítulo 3, no próximo versículo, no versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E aqui é um princípio poderoso, um princípio muito fundamental, muito importante para as nossas vidas. Só tem como andarmos juntos se tiver acordo.
Entende? Agora, não quer dizer que se por um momento nós não estamos acordando, que nós não devemos continuar tentando acordar. Principalmente com relação ao casamento. Qual que é o casamento que prevalece? É quando o marido e a esposa decidem andar juntos. Veja, se eu estou aqui, querendo ir para um lado e a minha esposa para o outro, nós vamos ficar o tempo todo resistindo um ao outro. E nós não vamos sair do lugar. Porque é uma queda de braço. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Isso não é acordo. Não tem como andar juntos assim. Temos que resolver. Por isso, casamentos bem-sucedidos são casamentos que resolvem. Um tem que ceder. Um tem que ceder. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Mas tem que ceder. E aí, eu quero dizer algo para vocês. Deus estabeleceu dentro do casamento cabeça, né, que é o homem. Então tem que haver a sabedoria também da esposa para seguir também as direções que Deus está dando ao homem. Amém? E mesmo que ele não esteja vendo agora, ore para que ele veja, para que ele enxergue. Entende? Agora, a sua resistência pode impedir com que vocês avancem. Entende? Porque fica um travando o outro e não avança. Tem que haver uma disposição na unidade, de andar juntos, andar em acordo, ok? Tem que procurar um acordo. Eu não estou falando um acordo para o pecado, entende? Eu estou falando um acordo para as coisas legítimas dessa vida, entende? Mas não para as coisas ruins, com certeza, né? Se o marido quer levar a esposa para o pecado, né? A esposa não é obrigada a ir para o pecado. Vocês estão me entendendo aqui, eu espero que estejam entendendo. Apesar de que nossa ministração hoje não é sobre casamento, porém, é importante que eu fale sobre isso. Porque andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, então tem que haver um acordo. Tem que haver um só coração, tem que haver unidade no caminhar. Temos que ter isso. Então vejam, qual é a igreja que avança? É que homens e mulheres decidiram andar juntos e caminhar juntos. Não dá para ficar resistindo liderança. Então, se você também está no ministério, em que você é sempre aquele que segura, aquele que não entra em acordo com a sua liderança, então tem uma coisa errada aí. Algo tem que mudar. Não dá para caminhar juntos dessa maneira. Tem que decidir abraçar e andar em unidade. Então tem gente que está dentro de uma igreja e está querendo andar completamente contrário à liderança dessa igreja. Então não faz sentido. Qual que é o sentido? O sentido de andar numa igreja é andar em unidade. É andar no mesmo coração, é andar no mesmo rumo. Vocês estão me entendendo? Então veja, não tem como andar juntos onde não há acordo, onde nós estamos caminhando. Pastor, mas quer dizer que nós concordamos com tudo? Não. Em nenhum lugar não vamos concordar com tudo. Porém, nós decidimos andar juntos. Nós decidimos estar em unidade. Nós decidimos andar naquele lugar, então nós vamos estar de acordo naquele lugar, ok? A não ser que Deus não tenha aquele lugar para você e realmente você vai ter que sair, ok? Porém, é importante que, estando num lugar, que você esteja de acordo, porque senão você vai contaminar outros, senão você vai criar uma resistência, e aí, como eu disse, não vai sair do lugar, porque está cada um puxando para um lado. E aí não avança. Não há como crescer, não há como avançar, não há como se multiplicar, onde não há unidade. Não tem como. Onde não há acordo, onde não há unidade, não há avanço, não há crescimento. Mas o que produz essa unidade? Eu não estou falando de uma unidade natural, eu estou falando de uma unidade espiritual. Mas essa unidade espiritual só pode acontecer com pessoas cheias do Espírito. Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, então nós vamos andar em unidade. E aí nós vamos juntos para a mesma direção, no mesmo lugar. Você vai ver que quando o mover de Deus veio, quando o derramar do Espírito Santo aconteceu, houve a unidade para que eles caminhassem numa só direção. Então, lá em Atos capítulo 2, versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam
unânimes, ou seja, havia unidade. Veja, o Espírito Santo produz essa unidade. Então, quando há acordo, então nós podemos andar juntos. Uma disposição em estarmos juntos uns com os outros. Partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, quando homens se uniram, quando homens decidiram andar em unidade, o resultado foi o quê? Multiplicação, crescimento, avanço, porque houve o quê? Acordo, houve um só coração. Onde há acordo, há multiplicação. Onde há unidade, há crescimento, há avanço. É o que a palavra de Deus diz. Olha lá em Atos 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa unidade com Deus vai produzir uma unidade com a igreja. Então, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me aproximo dos irmãos. Mas eu quero estar em acordo, em unidade, num só coração, numa só disposição mental. É o que a palavra de Deus diz. Então, quando nós andamos na luz, nós andamos também em comunhão com Deus. Mas, como nós lemos em Amós, né, capítulo 3, versículo 2, ou versículo 3 também, nós paramos falando sobre isso. Como que andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Assim também com o nosso Deus. Então temos que acordar. Ou seja, ou nós andamos atrás de Deus, ou às vezes andamos na frente de Deus, mas isso não é o que Deus deseja. O que Deus deseja é que nós andemos com Ele. Andar em acordo com Deus. Tem pessoas que andam atrás de Deus, que são pessoas incrédulas, não creem. Deus quer que ele avance, que ele faça tais coisas, mas ele não tem fé, então ele está atrás de Deus. Mas tem outros que vão à frente de Deus. Como assim, pastor? É quando eles são presunçosos. Eles decidem fazer o que Deus não mandou fazer. Aí depois falou assim, bem, Senhor, me abençoa aqui. Ou seja, eles vão, tomam suas próprias decisões e depois chamam a Deus para vir ajudar. Entende? Não, isso não é de acordo com Deus. Antes de mais nada, fala para o Senhor, qual é a tua vontade? A oração de Jesus foi, os primeiros pontos ali, ele, claro, falou, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, adorou o Senhor, e depois disse, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Então veja, se eu estou com o meu Deus, eu tenho que andar de acordo com Ele. Então eu tenho que buscar a vontade dEle. Mas quantos são honestos e dizem, Senhor, qual a tua vontade? Quantos que param e falam assim, com relação a isso na minha vida, Senhor, qual a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça no meu casamento, por exemplo? O que o Senhor quer que eu faça para com o meu marido? Ele está querendo andar por um caminho, eu não quero, mas qual é a tua vontade? Será que nós devemos ter pelo menos essa honestidade e dizer, Senhor, qual a tua vontade? O que vai no teu coração para que isso seja feito? E às vezes Deus vai falar com você, segue o seu marido. Vá por esse caminho, cede. E aí você vai ver o quê? Deus se movendo. Então procura saber a vontade de Deus. Se você está dizendo que anda com Deus, então procura perguntar qual a vontade de Deus. O que Deus tem para você? Não se preocupe, a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Mesmo que a priori pareça não ser, mas o resultado que ela vai produzir para você vai ver que foi bom, foi agradável e foi perfeito. O que Deus fez, entende? Quando nós decidimos andar com Deus. Então decida andar com Deus. Agora, como que eu sei que você aprendeu a andar com Deus? É quando você aprendeu a andar com pessoas, com líderes, com aqueles que estão ao seu lado. Porque se nós dizemos que andamos com Deus, mas nós não queremos andar perto de pessoas, tem alguma coisa errada. Entende? Tem alguma coisa muito errada. Porque Deus nos estabeleceu para andar junto com outros. Então é a vontade de Deus que nós estejamos perto de outros. Entende? Então nós não vivemos a vida cristã sozinha. Em nenhum momento você vai ver Jesus
dizendo que é bom que o homem esteja sozinho. Não, pelo contrário, não é bom que o homem esteja só, desde lá do princípio. Desde lá do Éden, da criação. Não é bom que o homem esteja só. Entende? Por isso, Deus criou a mulher e falou para espalhar, para encher a terra. Ou seja, a nossa vida é em comunidade. Eu tenho falado isso aí por dias e muitas vezes. Não existe vida cristã sozinha. Precisamos uns dos outros. Precisamos andar na unidade. Precisamos. Então a maneira como você mostra que está andando com Deus é andando com o próximo. É andando uns com os outros. Porque se você não consegue andar com quem você vê, quanto mais você vai andar com quem você não vê. Entende? Então é um princípio espiritual que precisamos aprender aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, que Deus nos dê a graça de andar em unidade. Amém, irmãos? Estamos juntos? São princípios espirituais muito poderosos. Está aqui no livro de Amós. Mas o livro de Obadias, que eu gostaria de concluir falando um pouco sobre ele, ele tem um capítulo. Apenas um capítulo. Eu vou ler só alguns versículos aqui. Obadias 1, versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Edom lutou sempre contra Israel. Edom, na verdade, são os descendentes de Esaú. Você lembra, Esaú era irmão de Jacó, e Jacó se tornou Israel. Então veja, desde lá de trás, na verdade, desde o nascimento, você vê que ali Esaú se levanta contra Jacó. Entende? Então se torna um outro povo, se mistura e tudo mais. E então eles sempre foram contra Israel, fizeram contra Israel. E aí nesse ponto nós sabemos que Edom tipifica a carne. E nós sabemos que a carne milita contra o espírito. Não é verdade? Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Deixa eu te dizer, existe uma luta entre a carne e o espírito. E aqui é o ponto que nós queremos deixar nesse livro de Obadias. Nós precisamos aprender a vencer a carne. A carne são os nossos desejos, são as nossas próprias vontades. Se nós permitirmos, nós vamos buscar fazer sempre o que nós queremos, não o que Deus de fato quer. Por isso há uma luta constante entre a carne e o espírito. Por isso é que você tem que saber quem você vai alimentar. Então, se você alimentar a sua carne crescerá. Se você alimentar o espírito crescerá. A Bíblia diz: os que se inclinam para a carne, da carne colherá com certeza. Mas os que se inclinam para o espírito vão pensar, vão cogitar nas coisas espirituais. Então veja, para onde você inclinar o seu coração, é aquilo ali que vai crescer. Então nessa luta entre a carne e o espírito, se você der alimento para a carne vai sobressair. Mas se você alimentar o espírito vai sobressair. Então nós precisamos ser pessoas espirituais, que se alimentam do espírito, que se enchem do espírito. Para quê? Para que nós não venhamos andar na carne. Entende? Seguir os nossos próprios desejos, nossas próprias paixões. Entende? Então nós precisamos entender que antes nós éramos dominados pela carne. Antes de se converter, nós seguíamos as coisas da carne. Mas agora nós temos uma nova natureza. Nós estamos em Cristo. E em Cristo nós temos uma nova vida. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, mas nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus nos elevou a uma posição espiritual. Ele nos ressuscitou e nos levou a uma posição espiritual onde nós não estamos aqui para satisfazer os nossos desejos carnais, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não mais a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito Santo, que está no nosso espírito, que está no nosso coração. Então, o próprio Espírito Santo, dentro de nós, testifica qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida. Nós estamos aqui, na verdade, sendo cheios do Espírito, sendo cheios da palavra, para conhecer a vontade de Deus, para andar segundo aquilo que há no coração de Deus para nós. Mas não devemos alimentar a carne. Se nós dermos espaço para a carne, infelizmente, a carne vai sobressair. Se dermos lugar à carne, a carne vai nos levar para o caminho da morte. Mas se formos cheios do Espírito, o Espírito Santo vai nos conduzir à vida, vai nos conduzir a uma vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Deixa eu pedir para que o Espírito Santo nos ajude a vivermos essa vida com Ele, essa vida em unidade com o nosso Deus, livre das paixões da carne, mas com o coração completamente voltado para fazer a vontade de Deus. Amém? Pai, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor por essa ministração. Creio que a palavra do Senhor não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada, que foi liberada. Por isso eu quero declarar que os meus irmãos agora são cheios do Espírito, são cheios da palavra de Deus. E eles estão aqui para fazer a tua vontade, não a vontade da carne, não a vontade humana, mas a vontade do Senhor. Pai, que eles sejam livres de toda a carne, que eles sejam livres de um andar solitário, mas que eles venham andar em unidade com a igreja, com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê a eles a graça de permanecerem no Senhor, nos teus caminhos, fazendo o que te agrada, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção poder compartilhar com você a palavra de Deus. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério. E não deixe de compartilhar o que você tem recebido. Essa palavra foi uma palavra com certeza marcante para nós. Precisamos andar em unidade, precisamos ser livres da carne e andarmos no Espírito, que é o que Deus tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tenha um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da vida de Deus, cheio da graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, porque você já é abençoado, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.